Agradecer, agradecer também a Deus e a irmã Nayara por esse convite, por essa oportunidade que nós temos de amanhecer com o Senhor, já nas primeiras horas, antes que os pássaros cantem, nós podemos também tomar a nossa posição como filhos do Rio Celeste e possamos nos dedicar à adoração a Ele também e ao aprendizado. Né? O Senhor deseja que nós possamos ouvi-lo e quando nós nos disponibilizamos a fazer, Ele tem espaço na nossa vida para fazer a obra que é necessária. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito da aliança eterna, um assunto muito importante, a qual nós temos estudado com o irmão Zanella, e o objetivo desse estudo é apenas nos aprofundar um pouco mais ainda naquilo que nós já temos estudado aqui na sala, para que nós possamos ver essa aliança eterna na vida de alguns personagens. Porque Deus nos deixou os exemplos humanos para que nós possamos compreender, como que isso ocorreu na vida das pessoas também, para que não seja apenas uma teoria, mas que seja a prática, né, na nossa vida também, na nossa vida diária. Já que nós estamos avançando, eu percebo que Deus está nos conduzindo a um ponto e a outro, né, como diz a serva do Senhor. E já há alguns anos nós temos aprendido a mensagem da justiça pela fé. E isso é muito importante, porque realmente Jesus é o centro da história, e Ele é o centro da mensagem. Também, alguns meses atrás, Deus nos trouxe novamente, nos lembrando o poder da sua palavra, que o mesmo poder que criou os céus e terra é o mesmo poder que recria o homem na imagem de Deus, que através da palavra nós temos as armas necessárias para nos defender e também para combater o mal. E a palavra vai nos conduzindo a essa aliança que Deus quer ter conosco, esse relacionamento profundo que Deus quer ter com cada um dos seus filhos, né? Que é bem exemplificado na Bíblia, que nós podemos refletir na vida desses irmãos, desses personagens bíblicos, e também na nossa própria vida. Aqui a irmã está dizendo que está com ruído, né? Eu vou tentar tirar aqui, aproximar mais de mim e tal. Espero que assim ajude mais. Então vamos começar aqui, né? Nós já estamos com o PowerPoint aqui na nossa tela, para que os irmãos possam acompanhar. Eu sugiro que vocês copiem os textos, para depois vocês poderem estudar. Esse não é um assunto que será esgotado hoje, de forma nenhuma, né? E também, assim, todos nós somos crianças, estamos aprendendo com Deus, por isso que nós podemos, cada dia, acrescentar mais conhecimento a conhecimento. Isso é muito maravilhoso, né? Então, vamos lá. Aliança eterna. Vivendo na antiga aliança ou na nova aliança. Então, esse assunto, ele é muito importante para os nossos dias, certo? Prestem bastante atenção. Pode passar. O eu sou. Vamos entender um pouquinho por que Deus se apresentou para Moisés dessa forma, né? Por que foi tão importante essa citação para o povo de Deus que estava prestes a sair do Egito? Então, Êxodo 3, no verso 6, quem quiser abrir na sua palavra também, na Escritura Sagrada, pode abrir. Êxodo 3, 6 diz: Disse mais, eu sou o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porquanto temia olhar para Deus. Então veja que Deus, ele se apresenta para Moisés de uma forma extraordinária, já mostrando o seu poder, né, para que houvesse assim uma impressão na mente, no coração de Moisés. E ele se apresenta como sendo o Deus dos pais, né, o Deus dos antepassados de Moisés. Quem seriam esses antepassados? Abraão, Isaque e Jacó. Então, ele se apresenta dessa forma. Já em Êxodo 4, verso 5, e disse o Senhor, fazei isso para provar os israelitas que Yahweh, o Senhor, o Deus de teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato apareceu a ti.
Então, veja, Deus aparece e se apresenta para Moisés com sinais, e agora Deus deseja se apresentar para o seu povo, a qual Moisés seria o seu porta-voz, também com sinais. Então, ele se apresenta primeiro na sarça ardente, depois ele se apresenta através do seu poder para colocar e remover a lepra, né? E também através do cajado da serpente. Mas aqui a gente vê que nos dois versos, nas duas apresentações, o Senhor se apresenta como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então isso foi proposital para que trouxesse à mente deles algo um pouco mais profundo do que simplesmente uma apresentação. Pode passar, né, Yara? Olha lá, então, por que citar Abraão, Isaac e Jacó? Vamos ver o que Deus disse a Abraão que seria tão importante para todo o futuro a partir dali em relação a uma aliança com Deus. O que é que nos dias de Abraão Deus disse? Gênesis 17:7. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência e a tua descendência depois de ti, e em suas gerações por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Gênesis 17:21 vai falar um pouquinho de Isaac. O meu pacto, porém, estabelecerei com Isaac, que Sara te dará à luz nesse tempo determinado, no ano vindouro. Então, Deus propõe a aliança a Abraão, Deus afirma que a aliança dele será firmada também com Isaac. Mas e Jacó? Que participação teve Jacó nisso? Gênesis 27, 28 e 29 vai falar para nós sobre a bênção que Jacó usurpou de seu irmão. O que tem essa bênção de importante? Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos, e nações se curvem a ti. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos são os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Agora nós vamos ver que essas palavras, elas são muito semelhantes à aliança que Deus comentou com Abraão. Olha só, aqui a gente vê em Gênesis 12, do 1 ao 3, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, esse é o chamado de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que as palavras que estão colocadas aqui no chamado a Abraão são muito parecidas com as palavras que foram citadas para Jacó. Por quê? Porque na bênção de Jacó, a aliança fazia parte. A aliança estava ali. As bênçãos que ele recebeu não foram fora da aliança. Pode passar. Separação e santidade. Quando Deus falava a respeito da terra, ele tinha um propósito maior do que simplesmente dar um local para eles morarem. Assim como quando nós queremos vir para o campo, agora nós entendemos que o local onde nós moramos não é simplesmente um endereço. É um local onde Deus deseja nos tornar mais santificados. E essa era a intenção também tanto para Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que está sendo citado aqui a posse da terra também. Gênesis 12:1, que Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, Deus decidiria agora onde Abraão poderia se estabelecer para que ele e seus descendentes pudessem ter maior contato com Deus e maior santificação. Gênesis 26, do 1 ao 4, aqui já está falando de Isaac. Olha o que Deus diz a Isaac. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Olha que agora Isaac começa a peregrinar por causa do motivo da fome. E Deus dá uma recomendação para ele no verso 2 aqui de Gênesis 26. Apareceu-lhe o Senhor e disse a Isaac: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei estas terras, que confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência com as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra.
Então a gente vê que na conversa aqui com Isaac, as palavras da aliança também estão presentes. E agora Deus começa a dar limitações ao povo, porque se vocês lembram, numa época de grande fome, Abraão desceu ao Egito e não foi bom, porque lá ele teve um infortúnio a respeito de Sara e ele mentiu a respeito do seu parentesco com ela. E Deus não deseja que a gente se coloque em situações aonde nós possamos ceder a esses tipos de apelos da carne da gente, né? Por causa do medo. Então, o local onde nós vamos morar também é um local que vai nos fortalecer espiritualmente para que nós possamos mostrar o caráter do Senhor Jesus em todo momento. Então, aqui nós temos um mapa que nos mostra mais ou menos a região aonde Deus queria que eles estivessem, que era entre a Babilônia e o Egito. Era entre, mas nem na Babilônia e nem no Egito. Era uma terra que Deus prometeu, onde eles seriam abençoados. Se Deus deu um endereço para que eles fossem abençoados, significava que se eles fossem para outras terras, a bênção de Deus não os acompanharia. E Deus desejava que esse povo fosse uma bênção. O início dessa geração deveria ser uma bênção, um testemunho. Êxodo 23:31 diz: Fixarei as tuas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, o Mediterrâneo, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei nas tuas mãos os habitantes da terra, para que os expulse de diante de ti. Então, era, né, uma função, uma missão que Deus tinha dado aos descendentes de Abraão, que eles deveriam estar naquela terra e deveriam expulsar. Agora, se eles não eram um povo de guerra, como eles expulsariam? Então veja que quando Deus ele dá uma ordem, o Sr. White diz que toda ordem de Deus é uma promessa habilitadora. Então toda vez que Deus nos manda fazer algo, é na verdade o sinal de que Ele mesmo vai fazer por nós, mas Ele deseja que nós tenhamos uma mente com Ele, aceitando o que Ele vai fazer e entendendo que faz parte da nossa responsabilidade contribuir com tudo o que Ele precisa. O verso 32 fala: Não farás aliança nenhuma com esses povos, com os seus deuses. Não permita que esses povos habitem na terra que te pertence. Caso contrário, eles te levarão a pecar contra mim, porquanto prestar qualquer culto aos deuses deles se constituirá uma cilada para te destruir. Então, olha o cuidado de Deus. Quando Deus estava dando esse endereço, onde ele diz que ia fixar as fronteiras agora do seu povo, que não era para o povo passar aquelas fronteiras, era no sentido de proteção e adoração, para que eles não se misturassem com a adoração pagã e assim fossem destruídos. Pode passar. Olha só a importância de ouvir. Então, veja, Deus estava fazendo tantas recomendações, ele deu tantas recomendações a Abraão, Isaac e Jacó, né? E aqui a gente vê em Salmo 81 a importância de ouvir. Entre os versos 8 e 16, nós temos algumas citações que estão aqui em vermelho, que devem chamar nossa atenção. E diz: Ouve-me, povo meu. Ah, Israel, se me ouvires. Então, Deus quer que a gente ouça, não que a gente coloque palavras na boca de Deus, e nem que a gente seja surdo às suas palavras, ele quer que a gente ouça exatamente o que ele está dizendo. O verso 11 diz: Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Então, quando a gente não quer ouvir a voz de Deus, a gente não quer entender a recomendação do Senhor, a gente não abre espaço para que o Espírito Santo trabalhe e nos mostre o que Deus está dizendo, Deus aceita como se nós não quiséssemos. Quem rejeita a palavra de Deus também rejeita o Senhor. É o que está dizendo aqui no verso 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. E o verso 13: Ah, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria minha mão contra os seus adversários. Olha quem que ia tirar as pessoas da terra. Vocês estão vendo como Deus quer que a gente tenha uma mentalidade com Ele, que nós aceitemos pela fé que realmente é possível que os inimigos sejam expulsos, e isso não é só para os inimigos ao redor, mas é para o principal de todos os inimigos, irmãos, que somos nós mesmos. Quando Deus diz que Ele vai subjugar os inimigos, é porque Ele pode subjugar o nosso próprio eu. Ele pode subjugar o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa presunção, nossa soberba. Ele pode subjugar, mas nós temos que ouvir a voz do Senhor. E o verso 14 até o 16 diz: Em breve abateria os seus inimigos e viraria minha mão contra seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-ão sujeitado, e o seu tempo seria eterno. E o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Olha o que Deus está dizendo, que Ele iria sujeitar a terra,
Ele iria dar a terra, iria sujeitar os inimigos, Deus iria sustentá-los. Então, aquela terra não era somente um endereço, era também uma fonte de sustento para eles, né? E diz aqui que o tempo deles seria eterno. Então, tem muitas coisas aqui que ficam na mensagem de Deus que às vezes a gente passa por cima sem meditar, né? Então, assim, quando a gente nós somos também chamados para sair para o campo, é a mesma promessa. Deus promete para nós mais do que um endereço, né? Ele vai além. Pode passar. O que foi prometido para Abraão? Por que nós estamos vendo tudo isso, irmãos? Porque nós temos que ouvir o que Deus está dizendo para entender qual é a aliança dele ontem, hoje e eternamente, porque nós estamos falando de uma aliança que é eterna. Se nós não entendermos o que Deus passou para Abraão, para Isaac e para Jacó, nós teremos dificuldade em entender o que ele quer de nós hoje. Então diz assim, Gênesis 13, do 14 ao 17. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei. A ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então Deus está evidenciando aqui para Abraão que ele vai fazer todas as coisas, que aquilo que é impossível que Abraão faça, ele vai fazer. Ele garante que ele vai dar. Ele diz assim: olha tudo, até onde teus olhos alcançarem, eu vou te dar. Mas ele não daria só a Abraão, ele daria a descendência. Então, junto com a promessa da terra, também veio a promessa da descendência a Abraão, visto que Abraão e Sara não tinham filhos, e a gente vai entender bem por que eles não tiveram filhos, até que Deus pudesse fazer um milagre. Pode passar. Pode passar o slide, irmã, por favor. Eu já passei, não está atualizando? Não. Ah, sim, ok. Olha só, o que foi prometido a Isaac e a Jacó também? Então, nós vimos aqui para Abraão, agora vamos para Isaac e Jacó. Nós vamos sempre estar ali entre os três e daqui a pouquinho vamos ver o que foi prometido a Moisés. 26, 3 e Gênesis 31, 3. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E disse o Senhor a Jacó: torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Pode passar, irmã. Como eles deveriam receber essa terra, já que a terra era uma promessa, já que fazia parte da aliança, a promessa de Deus, a proposta de Deus, né? Como eles iriam receber a terra? Bom, Hebreus 11:6 sempre vai precisar para nós, né? Sem fé é impossível agradar-lhe, porque ele é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, Deus queria que tudo que fosse, todas as beneficências que ele daria a seu povo fossem conquistadas, mas não sem fé. Não seria pela força do braço, não seria pelas técnicas de guerra, não seria pela luta. Deus desejava que o povo conquistasse, sim, mas pela fé naquilo que ele estava propondo. João 14:1, aqui vai mostrar para nós fé em quê? Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Então, Abraão, Isaac e Jacó, para conquistar a terra, eles deveriam crer no Pai e deveriam crer no Filho também, né? E Mateus 4:4, Jesus nos dá a receita como crer no Pai e como crer no Filho. Respondeu Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então você veja que Abraão, ele falava com Deus, Deus falava com Abraão. E Abraão precisava crer naquele Deus que falava, mas ele precisava crer nas palavras daquele Deus. E isso é para nós precisamos crer em Deus, sim, mas não para por aí, porque nós não podemos dizer que cremos em Deus se nós não cremos em sua palavra. Não tem como ter fé em Deus se a palavra for deixada de lado. Se a Bíblia e o espírito de profecias forem deixados de lado, foram rejeitados, vocês lembram do salmo que nós acabamos de ler? Aquele que rejeita a palavra me rejeita. Então, se nós rejeitamos a palavra de Deus, ou se nós vamos além do que ela diz, ou ficamos aquém do que ela diz, nós estamos rejeitando o Senhor. Isso é forte, né? Por que é tão importante crer nessa palavra? Bom, pelo motivo maior de todos, que o Salmo 33, versos 6 a 9 apresenta para nós, a gente vai ler aqui em vermelho, olha o que diz.
Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Bom, esse é o motivo. Tudo aquilo que sai da boca de Deus é extraordinariamente maravilhoso. Então, se Deus, quando ele fala, ele pode criar mundos, ele pode criar coisas, pessoas, seres, quando ele fala, ele pode fazer muito além daquilo que nós estamos pensando ou pedindo. Porque Deus falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, essa palavra, ela realmente tem o poder de Deus, ela realmente é uma palavra criativa, ela realmente é uma palavra que pode fazer surgir aquilo que não existe, né? Então, quando Abraão estava ouvindo a voz de Deus prometendo a terra, e a terra ainda não era posse de Abraão, ele deveria crer pela fé que a terra já era dele, porque aquilo que Deus fala, ele realmente faz. Quando Deus prometeu um descendente para Abraão, ele deveria crer naquilo que Deus prometeu, porque Deus realmente cumpre tudo o que diz, ele não volta atrás, a não ser que seja alguma profecia condicional, mas Deus não vai voltar atrás. Então nós podemos crer com segurança, né? A palavra de Deus aqui também na meditação matinal exaltar, página 221 diz, né? Quem recebe a palavra, recebe a Cristo. Então, é tão importante que nós possamos crer, pedir a Deus a fé, porque a fé, na verdade, nem vem de nós. A fé que agrada a Deus não está em nós, né? Aqui nós vemos em Gênesis 15:13. Então disse o Senhor a Abraão: sabe, com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então pensa, olha só, vamos analisar. Deus prometeu uma terra a Abraão, Deus prometeu um descendente a Abraão, e agora ele traz uma notícia a Abraão, que ele teria realmente uma descendência, a descendência seria grande, mas a descendência seria peregrina. Então isso quer dizer o quê? Se eles estariam em estado de escravidão, eles não estariam mais na terra, certo? Então eles não estariam mais na terra. Mas como eles não estariam mais na terra e Deus ainda conseguiria cumprir a sua promessa? Quantos anos viveu Abraão? Vamos ver ali quantos anos viveram esses patriarcas, se eles retornaram para essa terra que tinha sido prometida? Olha só, a promessa foi feita a Abraão, Isaque e Jacó, certo? Quantos anos viveu Abraão? Gênesis 25:7 diz que Abraão viveu 175 anos, certo? Gênesis 35:28 diz que os dias de Isaque foram 180 anos, e os dias de Jacó foram 147 anos. Então vocês vejam que a terra que foi prometida não permaneceu na mão deles, porque eles foram levados, foram ao Egito por causa da fome tremenda que houve nos dias de José, e lá cumpriu-se realmente o que Deus tinha dito a Abraão, que eles ficariam 400 anos. E na verdade foram 430 anos, houve um atraso do libertador, digamos assim, né? Houve um atraso porque o povo não clamava. Então quando o povo passou a clamar, Deus não perdeu mais tempo. Ele não perdeu, não. Ele investiu tudo que ele podia na libertação daquele povo, mas o povo precisava desejar sair de lá e ir para a terra prometida. O povo precisava crer que havia um lugar melhor, que eles não precisavam viver como escravos. Mas agora, como que Deus poderia prometer isso, irmãos? Tinha outra promessa dentro dessa promessa, e era a promessa da ressurreição. Então você veja que quando Deus promete uma terra para eles, né? Quando Deus promete uma descendência a Abraão, Deus está dando uma outra promessa junta. É uma promessa oculta, que é a promessa da ressurreição. Para que eles pudessem alcançar a promessa da ressurreição, vocês sabem que eles precisavam crer naquele que é o mais importante de todos e que ressuscitou, que é Jesus. Olha só que interessante. E aqui nós vemos que a fé está envolvida em todo o processo. Agora vamos falar de justificação pela fé e Abraão um pouquinho. Diz assim para nós. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. A justificação pela fé está dentro da aliança feita com Abraão. Não há como participar da aliança se nós não formos justificados. Se nós não entendermos que Cristo é o centro. Se nós não entendermos que sem Cristo estamos perdidos, completamente condenados. Aqui nós precisamos entender que Abraão, assim como nós, ele precisou entender que ele era um pecador e que ele estava condenado à morte eterna e que ele precisava de um substituto. Então diz aqui para nós, né, que todos nós, Abraão e todos nós, em Efésios 2 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente vê que a graça é um dom, ninguém merece a graça. Mas também a fé também é um dom, ela está lá nos dons do Espírito. A fé também é dom. Então você veja que quando nós nos dispomos a exercer o nosso livre-arbítrio,
porque é o que Deus coloca na nossa mão. E quando nós disponibilizamos a nossa mente e o nosso coração a buscar o Senhor, Ele pode realizar em nós o querer e o efetuar. E aí Deus enche o nosso coração com a fé que lhe agrada. E nós precisamos, primeiramente, para sermos salvos, crer em Jesus. A partir do momento que nós cremos em Jesus como nosso Salvador, nosso libertador, como aquele que pagou o preço de nossa condenação, sobre aquele que nos veste com seu manto de justiça, que nós cremos que Jesus é aquele que Deus quer ver na nossa vida. Então Deus nos dá uma segunda parte da fé. Como diz aqui em Apocalipse 14:12, aqui está a paciência dos santos, né? Aqui está a perseverança, aqui está o hupomone dos santos, que é a perseverança até o fim, mesmo sob forte pressão, né? Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, a partir do momento que Deus nos ajuda, Ele nos ajuda a crer em Jesus, Ele também deseja que a gente avance na fé, mas que nós não temos simplesmente aquela fé inicial, mas que nós possamos ter uma fé robusta, como era a fé de Jesus. E isso é impossível acontecer se Jesus não morar em nós. Nós só podemos ter a mente de Cristo e a fé de Cristo se Ele morar em nós. É Ele que vai realizar esse feito extraordinário. O poder e a autoridade de Deus. Gênesis 15:6, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Mas Abraão, ele creu em crer, então? Olha lá, Gênesis 15:4 e 5 disse, e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de duas entranhas sair, este será teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas se as pode contar, e disse-lhe, assim será a tua descendência. Então Abraão, ele creu realmente no que Deus disse, tanto que quando Deus disse para ele, vai e conta as estrelas, o que ele fez? Ele levantou e foi contar as estrelas. Assim como aquele aleijado que estava no tanque de Betesda, quando o Senhor Jesus disse assim, levanta e anda, quando ele fez menção de ir, porque ele creu naquela palavra, o desejar todas as nações, diz que Deus derramou poder, e ali ele pôde ficar de pé. Então Abraão, da mesma forma, ele creu na palavra de Deus, ele creu e demonstrou essa fé. Mas veja que a fé, ela é uma constante quando nós estamos com Deus, não quer dizer que uma vez nós exercendo a fé que agrada a Deus, que nós nunca mais podemos cair da fé. Porque Abraão, ele cometeu um erro também, porque ele não se agarrou às promessas de Deus. Pode passar. Bom, Abraão praticava o que lhe foi ensinado. A gente falou um pouco de justificação, a gente falou de crer na palavra, e aqui eu só quero mencionar para vocês que Abraão vivia exatamente o que o próprio Deus lhe ensinou. Olha o que ele fez. Deus era conhecido como o construtor de altares, certo? Então nós temos aqui, ó, que em Gênesis 12, versos 6 e 7, Abraão construiu um altar em Siquém. Também em Gênesis 12, 8, fala para nós que ele construiu um altar em Betel. Aqui nós vemos em Gênesis 13, 18, que ele construiu um altar em Hebrom. E também vemos que ele construiu um altar no Monte Moriá, Gênesis 22, 9. Então, se Abraão sempre construía altares e ali ele fazia o sacrifício dos cordeiros, Abraão realmente, assim como Abel, ele sabia que ele precisava de um substituto. E Abraão cria no Evangelho. O Evangelho que fala que nós temos um substituto que pagou a penalidade de nosso pecado. E esse substituto, ele era pregado dessa forma, através de tipos e símbolos, para todos os lugares onde Abraão ia passando, eles iam conhecendo um Deus que não pede simplesmente sacrifícios de crianças, de virgens, mas um Deus que se oferece no lugar do pecador para pagar o preço de sua condenação, para que o pecador possa viver vida santificada, vida reta, vida justa, uma vida que possa agradar ao Senhor. Então Abraão fazia isso, ele vivia, Abraão, ele acreditava e ele praticava aquilo que era o ensino de Deus desde a queda, mostrando que ele amava e aceitava, sim, o substituto. E tudo isso, meus irmãos, faz parte da aliança eterna. Tudo isso faz parte da aliança. Pode passar. Perdão e justificação. Perdão e justificação são uma e a mesma coisa. Pela fé, o crente passa da disposição de rebelde, de filho do pecado e de Satanás, para a posição de súdito leal de Cristo Jesus. Então, quando Deus chama Abraão,
É essa transformação que acontece na vida de Abraão também, assim como na nossa vida é exatamente isso que acontece. O pecador obtém o perdão de seus pecados porque esses pecados são carregados por seu substituto e penhor. Então agora nós temos aqui Jesus, como diz aqui em Fé e Obras 103, que ele é nosso substituto e a nossa garantia. Então Abraão foi chamado por Deus para ter essa aliança, e Deus mostra para Abraão que não há possibilidade alguma de ter a aliança sem ouvir a sua palavra, sem crer nas suas promessas e sem fixar os olhos no Salvador. Não há possibilidade alguma. Vocês vejam que a nossa pessoa, meus irmãos, o eu, ele não está envolvido em nada na aliança de Deus. Eu não tenho possibilidade, eu não tenho a possibilidade de fazer a minha vontade em relação à aliança de Deus. Eu não tenho a possibilidade de fazer algo para agradar a Deus, porque Ele nos dá todos os requisitos da aliança. É Ele que apresenta para nós. E é Ele que quer fazer em nós. Ele dá as garantias que Ele vai nos dar um lugar, que Ele vai nos dar o sustento e que Ele vai nos dar uma descendência que creia nisso. Amém. Então, hoje, nós estamos vendo assim que, por exemplo, né, existe um anseio por trabalho missionário. E isso é motivo de alegria, nós temos que ficar felizes, mas nós também temos que constatar e temos que fazer assim uma análise de que por muitos anos nós não estávamos evangelizando, por muitos anos nós estávamos doutrinando as pessoas. E doutrinação, irmãos, não traz libertação. A doutrinação não traz justificação. Então, por isso que nós vemos assim, ó, que realmente a igreja de Deus, ela realmente é representada, uma parte por aquela menina, filha de Jairo, que morreu, mostrando que os jovens, os adolescentes estão morrendo, e também aquela mulher do fluxo de sangue, que tem uma hemorragia que nada cessa. O que é essa hemorragia? É a perca de membros. É a perca de membros. Então, os membros que nós temos, que são filhos da igreja, filhos dos pais adventistas, muitos deles estão morrendo sem Jesus, porque nós não entendemos mais o que é a aliança de Deus, porque a gente não entende, muitas vezes, a justificação pela fé, a gente não entende o poder da palavra e nossos filhos estão sendo educados, criados sem ver isso. Nossos filhos estão sendo criados, estão sendo educados sem viver isso, sem entender Amém. o poder real do evangelho. E o poder real do evangelho tem sido mostrado para nós na Bíblia, mas é como se por muito tempo nós estivéssemos cegos para isso, como se a gente realmente tivesse como Paulo com a escama nos olhos, e os filhos não entendem o poder que Deus dá para a vitória, né? Então, assim, ó, filhos morrendo e aqueles que já são maduros saindo. Por quê? Porque quando o nosso vínculo não é Jesus, quando o nosso vínculo com Deus não é a palavra, não tem por que nós ficarmos, porque a nossa carne ela vai nos vencer em um momento ou outro. A gente não vai conseguir viver para sempre uma aparência de piedade. Em algum momento a carne vai nos derrotar. Então, nós estamos vendo assim a questão da aliança eterna, nós temos que fixar bem que não é o nosso eu, nunca foi, nunca será, porque a história não é sobre mim e a história não é sobre vocês, a história é sobre Deus. E se Deus por algum momento ele foi perdido de vista, se Jesus em algum momento ele for perdido de vista, nós nunca vamos conseguir vencer e nós não vamos ter descendência. E Deus prometeu para nós uma descendência daqueles que creem, uma descendência da fé, né? Pode passar, por favor. Imputado por justiça. É a justiça de Cristo que torna o pecador penitente aceitável a Deus e opera sua justificação. É a justiça de Cristo. É Cristo que fez por nós algo extraordinário. E a nós cabe o quê? Decidir deixar Deus agir em nós, porque esse é o livre-arbítrio. Ele vai operar essa vontade santa em nós, se nós deixarmos, e vai fazer com que todo o processo dê certo. Olha ali, ó, o que acontece para nós e para os nossos filhos, olha o que está escrito. Fé e Obras 96. O pecador, tão recentemente morto em delitos e pecados, é vivificado pela fé em Cristo. Ele vê pela fé que Jesus é o Salvador e está vivo para todo sempre, podendo salvar totalmente todos os que por ele se chegam a Deus. Hebreus 7, 25. Por isso que o Cordeiro fazia parte todo o tempo dos altares que Abraão estava erigindo. Porque ele não podia tirar os olhos de Jesus. Ele não podia, os descendentes dele também não podiam. E vocês podem ter certeza que Abraão, Isaac e Jacó, todos eles aprenderam a respeito do Cordeiro, né? O crente vê o manto da justiça de Cristo tecido no tear do céu,
talhado por sua obediência e imputado à pessoa arrependida pela fé em seu nome. Então a gente sabe que quando uma pessoa sofre uma amputação é porque ela perdeu um membro, certo? Mas quando pela fé a pessoa recebe a imputação, lhe é colocado algo que não faz parte dela. Então Deus nos dá, Ele opera isso em nós. Pode passar. Um degrau e vários degraus. A gente não pode parar no primeiro degrau. Então, é imputada a justiça pela qual somos justificados, aquela pela qual somos santificados, nos é comunicada. Então, Deus nos dá a justificação como um grande depósito, certo? Mas a partir do momento em que nós vamos caminhando com Deus, Ele vai fazendo pequenos depósitos. E depósitos? Ele vai transferindo para nós a personalidade semelhante à de Jesus, o caráter semelhante ao de Jesus. Então, no caminhar, no dia a dia, nas escolhas que nós vamos sujeitando a Deus, lhe entregando o nosso coração, porque nós não temos como manter aquilo que é nosso dentro de nós sem sujeitar a Deus. Então, nós temos que suplicar a Deus que Ele realmente tome o nosso coração por inteiro. Então, é essa dinâmica que aconteceu com a vida de Abraão também. Então, assim, ó, é imputada a justiça pela qual somos justificados, aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira, a justificação, ela é nosso título para o céu, e a segunda é a nossa adaptação para ele. Então, quando Deus diz para Abraão lá em Gênesis 17:1, anda em minha presença e ser perfeito, Deus estava falando para Abraão a respeito da santificação todos os dias com ele. Irmãos, justificação, santificação faz parte da aliança eterna. Nós não temos como crer apenas na justificação, mas não crer na santificação. Nós não temos como crer que é possível deixar grandes pecados, mas que não é possível abandonar os pequenos, que não é possível render toda a vontade a Deus. Se Deus quer que a gente seja preparado, adaptado para o céu não vai ter pequenos pecados em nós. Então nós precisamos sujeitar tudo a Deus, 100%, né? Aqui nós temos que ter a consciência de que a santificação não é uma obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas da vida toda. Mas isso não quer dizer para nós que nós temos a vida toda para abandonar um pecado conhecido. Não, nós temos a vida toda para manter-nos afastados, manter-nos unidos com Cristo para abandonar aquele pecado que Deus nos revelou. Então, sujeitando a Deus, Ele vai nos revelando pecado a pecado, para quê? Para que nós possamos pedir o verdadeiro arrependimento, para que nós possamos ter nojo de nós mesmos, né? De saber que o nosso pecado feriu e matou o Filho de Deus. Ele vai nos revelando, e esse é um processo pelo qual nós e Abraão passamos, e assim nós permaneceremos na aliança. É assim que nós permaneceremos. Amém. Pensar. A promessa do Espírito. Bom, agora vamos revisando. Nós temos que ir trazendo o que a gente aprendeu para a gente não esquecer. Então, nós vimos que na aliança que Deus propõe para Abraão, ele promete a posse da terra, certo? Juntamente com a posse da terra, ele promete o sustento. Juntamente com o sustento, ele promete a proteção e a vitória sobre os inimigos. Ele promete a descendência, certo? Como a descendência toda tinha que herdar, mas infelizmente eles não retornaram para a terra prometida. Jacó não retornou, morreu no Egito, mas ele deveria receber a terra também, certo? Então veja bem, como Deus fez a promessa, e eles deveriam receber a terra. Deus também inclui aí a promessa da ressurreição, só que eles não ressuscitariam sem a primícia da ressurreição, que é Jesus, o mais importante de todos. Então agora a gente vê que tem uma outra coisa que também está ali embutida, inclusa nessa promessa de aliança. Gálatas 3,14 fala para nós, para que a bênção de Abraão, olha aqui a aliança novamente está sendo falada, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Então, recebendo a bênção de Abraão, fazendo parte da aliança feita com Deus a Abraão, nós temos ainda um outro benefício. Qual é? O recebimento do Espírito Santo. Isso é fantástico, porque tudo está entrelaçado, né? Então, olha só. Aqui já vimos o que Deus prometeu, a gente já fez a revisão, mas tudo isso seria cumprido mediante a quê, irmãos? Mediante o descendente que era Cristo. Então, Gálatas 3,16 fala para nós que nada seria conquistado pelo período que Deus queria, que seria o período da eternidade, sem o descendente. Porque tudo aqui nessa terra é passageiro, e essa terra, pastor Wagner, que escreveu o livro Concerto Eterno, que nós estamos estudando todos os dias de manhã, ele diz que Abraão tinha a consciência que não era simplesmente essa terra de pecado que Deus daria,
porque essa terra toda está contaminada pelo pecado. Então Deus tinha ainda algo maior, era isso que eles estavam aguardando. Na Galeria da Fé diz que os patriarcas aguardavam a cidade que era feita não por mãos humanas. Então vocês vejam que essa promessa eterna, ela não poderia ser cumprida somente aqui na terra. Se eles já estavam aguardando uma terra eterna, uma terra renovada, então eles precisavam realmente que tudo se cumprisse mediante o descendente que era Jesus. Viram como Jesus está presente em tudo? Como não tem nada do nosso eu, não pode haver nada do nosso eu na aliança? É ele, sempre ele. Pode passar. Gálatas 3,16, eu convido vocês a abrirem a Bíblia agora. Gálatas 3,16. Vai dizer assim para nós a palavra de Deus. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e sua descendência. Não diz as descendências como falando de muitos, mas como de uma só, e a sua descendência, que é o Cristo. Então, quando Deus promete para Abraão a descendência, ele vai além. Olha como que às vezes nós estamos ali presos a letras apenas, né? Mas ele promete algo maior, ele promete um descendente, que é quem? Que é o Cristo, o Salvador. Maravilhoso. E isso é tão importante, Amém. porque mediante a Cristo, no fim dos tempos, nós vamos receber algo também que é um benefício maravilhoso. Vamos abrir em Daniel 7, 13 e 14. Daniel 7, 13 e 14, eu convido vocês a abrirem, quem está com a Bíblia. Olha só que interessante aqui. Aqui já vai falar para nós, irmãos, do que aconteceu na passagem de 1888, certo? Olha como tudo isso está envolvido com a aliança eterna. Daniel 7, versos 13 e 14 diz: E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigisse ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, para que não passará, e seu reino tal que não será destruído. Então aqui a gente vê que Daniel, ele fala para nós, né, ele relata para nós que nessa passagem de 1844, Jesus ele recebe o reino. Agora ele recebe o reino para quê? Para que os povos, nações e línguas o sirvam. Aqui, a aliança eterna está embutida aqui também. Ela está incluída aqui também, porque ele é o descendente de Abraão, pela qual todas as promessas vão se cumprir. E aqui fala para nós também, né, Apocalipse 17, 14. Esses combaterão com o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Então, quando agora, no final dos tempos, Deus terá uma geração vitoriosa, mostra para nós também que Jesus ele terá súditos desse reino. Então agora ele recebe o reino já em 1844, e agora no fim os vitoriosos estarão com ele e ele terá súditos, certo? Salmos 47, 3. Vamos dar uma olhadinha lá? Salmos 47, 3. Diz assim, Salmos 47, 3. Ele nos subjugará os povos, as nações, debaixo de nossos pés. E isso a gente sabe que era uma promessa que era parcialmente cumprida por Deus quando Israel subjugava os povos, mas no fim isso se cumprirá, porque depois dos 1000 anos, quando a terra for purificada com fogo, nós sabemos que, infelizmente, né, com muita tristeza a gente fala que a raiz e o ramo e os ramos de pecado serão destruídos e serão como pó debaixo dos pés. Então, depois que acabar o mal, depois que o pecado for de fato eliminado, de fato que a raiz do pecado, que é Satanás, for eliminada, os seguidores que se agarraram aos seus pecados forem eliminados, então Deus subjugará de fato tudo debaixo da planta dos pés, primeiramente de Jesus e, por consequência, dos salvos também. Salmo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1 diz assim:
Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os inimigos por escabelo dos teus pés. E aqui a gente segue também com 1 Coríntios 15, 25. Primeira Coríntios 15, 25 diz assim para nós: porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Olha a promessa vem vindo, a promessa vem vindo, e a gente agora entende que a posse da terra renovada, fazia parte da aliança, porque eles já guardavam a cidade, que não era feita por mãos humanas. E Hebreus, aqui para a gente ver o último verso que confirma isso, Hebreus 10, verso 13, diz assim para nós: daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. O sinal da aceitação, irmãos, nós vamos mencionar aqui o sinal. Deus fez a proposta para Abraão, para Isaac, para Jacó, mas tinha um sinal que eles tinham aceitado, certo? Esse sinal era a circuncisão. Então, a circuncisão era um ato que seria feito com um objetivo espiritual. Qual que era o objetivo espiritual? A gente vê aqui em Êxodo, a gente vê em Deuteronômio, mas eu vou mais para o objetivo espiritual, certo? Para que a gente entenda qual era o simbolismo da circuncisão. Romanos 2, 29. Vamos abrir lá? Quem puder, abre comigo. Romanos 2, 29 diz assim para nós: mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, Paulo aqui já vai falando a respeito da circuncisão, e falando que a circuncisão não é apenas um ato na carne, certo? Então, a circuncisão deveria estar aonde? No coração. Agora nós vamos ver quem é que deve circuncidar o nosso coração. Colossenses 2, do 11 ao 13, diz assim para nós. Colossenses 2, do 11 ao 13, vai dizer: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então a gente vê ali que nós devemos fazer parte daqueles que são circuncidados no coração. Por quê? Porque o povo de Israel falhou na aliança. Nós já vamos entender por quê. E nós devemos fazer parte daqueles que são circuncidados no coração, porque a circuncisão no coração, ela é um símbolo, né, não apenas do despojo do corpo de pecado, mas também da própria vontade. Então, quando eu sou circuncidada no coração, Deus, ele consegue tirar de mim a minha própria vontade, ele precisa subjugar a minha própria vontade me separa do Senhor. Também a circuncisão também é um símbolo do batismo, conforme a gente acabou de ler aqui, batizados com Cristo. Então, somos circuncidados por Cristo, somos batizados com Cristo. E isso também é um sinônimo da justiça pela fé. Então, vocês imaginem, né, toda criança deveria ser circuncidada ao 8º dia, porque é o dia em que a cicatrização é melhor no corpo humano, não existe um outro dia melhor. Mas um homem adulto que passava pela circuncisão era uma grande humilhação, né, pela exposição íntima que esse homem tinha que passar, era uma grande humilhação. E o que é a justificação? É jogar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Então, o abrir mão de algo do nosso corpo era realmente para nos subjugar a nossa vontade, que nem a dor nos separasse da vontade de Deus, né? Pode passar. Agora nós vamos ver ali, né? Nós começamos falando de Moisés, vocês lembram que a gente começou falando de Moisés? Então, olha só, Abraão, ele entendeu que Deus estava falando tudo para ele. Eu te darei, eu farei, eu abençoarei, eu amaldiçoarei. Abraão creu em Deus, por isso lhe foi imputado por justiça. Então, Abraão entendeu que Deus faria por ele e que ele deveria sim fazer o seu esforço, né? Diz que o céu não será ganho sem esforço. Mas qual era o esforço? O esforço era de conhecer a vontade de Deus cada dia mais. O esforço era de estar atento a ouvir a voz de Deus, entender a vontade de Deus, se subjugando a Deus, colocando tudo nas mãos de Deus, né? Mas e o povo de Israel quando saiu do Egito, irmãos?
Será que era a mesma coisa que Deus estava propondo para eles? Era exatamente a mesma coisa, não tinha diferença. Vamos abrir ali em Êxodo 19, do 3 ao 7. Toda essa base com Abraão foi muito importante, porque agora nós vamos entender rapidamente o que Deus esperava do povo de Israel, lá no Sinai, e o que Deus espera de nós. Então, Êxodo 19, do 3 ao 7, diz assim, vamos ouvir com atenção o que Deus diz. E subiu Moisés a Deus, o Senhor, o Senhor o chamou no monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como os levei sobre as asas da águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então será a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas as palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então Deus deixa muito evidente agora para o povo, 430 anos depois de ter falado com Abraão, ele deixa muito claro para o povo quem fez as coisas. Quem derramou as pragas? Quem abriu o mar vermelho? Quem socorreu com as asas da águia? É o socorro de Deus. Quem fez isso? Quem subjugou os egípcios? Então Deus deixa evidente, eles assim, viu como fui eu que fiz? Viu? E vocês estão vendo tudo que eu fiz? Aí agora ele faz uma proposta, né? Se vocês ouvirem a minha voz, se vocês diligentemente ouvirem, olha aqui, ó. Primeira coisa, ouvir. E guardardes a minha aliança. Qual era a aliança que Deus propôs a Abraão? Eu vos serei por Deus e vocês serão o meu povo. Eu serei vosso Deus e vocês serão o meu povo. E aí ele faz todas as promessas da aliança, mas a aliança é essa, irmãos, que ele quer ser o nosso Deus e nosso o seu povo. Agora, tem uma forma de ser povo de Deus. É só uma, e nós já vamos ver qual é. Aí ele diz assim, ó, eu fiz aos egípcios, eu levei sobre as asas da água, vos trouxe a mim, ouçam as palavras que Moisés vai lhes transmitir. O resultado seria tão positivo que a nação de Israel não teria uma tribo de levitas. Todos seriam sacerdotes de Deus, todos. Seria uma nação sacerdotal. Eles seriam propriedade peculiar do Senhor, eles seriam um povo santo. Olha que positivo seria se eles tivessem ouvido a voz de Deus. Mas o que aconteceu nesse momento? Pode passar. Qual foi a resposta do povo? Êxodo 19:8. Diz assim, então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Qual foi o erro? Tudo que o Senhor disser faremos. Eles confiaram na força do seu braço. Eles não entenderam que Deus estava dizendo para eles, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. A resposta correta aqui seria a resposta de Maria. A mãe de Jesus, quando falou para o anjo tinha dito para ela que ela geraria um ente santo. O que Maria respondeu? Cumpra-se em mim a tua palavra. Cumpra-se em mim. Porque ela sabia que ela não podia gerar. E aqui o povo não podia dar essa resposta a Deus. Eles não tinham como cumprir o que eles estavam prometendo. Eles não tinham como cumprir. Porque o cumprimento dos mandamentos não vem de nós. Não vem de nós. E aqui nós vamos ver ali, ó, aqui em Mateus 7:21, fim dos tempos, as pessoas vão estar dizendo para Deus a mesma coisa. Eles vão dizer assim, Senhor, nós não fizemos em teu nome muitos milagres? Senhor, nós não fizemos muitas maravilhas? Senhor, nós não expulsamos os demônios? O nós, o eu fiz, eu fiz, eu fiz. Tudo que o Senhor disser, faremos. E Deus diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tinha um problema, esse povo tinha obras, mas ele estava na iniquidade ainda. E aí a gente vê que lá em Laodiceia, Deus fala para nós, né? Capítulo 3 de Apocalipse, ele diz assim, conheço as tuas obras. Mas como eram as obras de Laodiceia, meus irmãos? Como são as obras de Laodiceia? São obras sem Jesus, porque Jesus está do lado de fora do coração batendo. É a mesma resposta que foi dada para Deus lá em Êxodo 19:8, tudo que o Senhor disser, faremos. E em muitos momentos nós temos feito muitas obras, irmãos, mas nós temos feito da forma com que Deus tem pedido?
né? Então a gente vê assim, ó, aqui Mateus 19:16, o filho pródigo diz: o que farei para herdar a vida eterna? Em Lucas 10:25 diz assim: o que farei para herdar a vida eterna? Nós queremos fazer coisas para herdar a vida eterna. Nos parece que somente crer em Deus e estar disposto a ouvir o que Ele está nos dizendo e fazer como Ele está nos pedindo não é suficiente. Nós precisamos fazer alguma coisa para que nos recomende a Deus, né? Mas a gente vê Jeremias 17:5 que diz o quê? Maldito do homem que confia no homem e faz o seu braço a sua força, né? Filipenses 2:12 e 13, vamos abrir. Filipenses 2:12 e 13, porque nós temos uma aliança que Deus está propondo para nós, mas nós não podemos dar a mesma resposta que o povo deu. E nós precisamos entender qual é a resposta e como é que nós vamos conseguir viver essa vida que Deus está pedindo para nós. Porque nos parece tão estranho não ter que fazer nada, né? Só que não é isso que está dizendo. Deus não está dizendo que nós não vamos fazer nada, nós não vamos fazer nada que compete somente a Ele fazer. Filipenses 2:12 e 13 diz. Filipenses 2:12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. Deus está dizendo que Ele vai operar em nós. É Ele que pode operar a salvação em nós. Como que nós fazemos isso? Como que nós vamos operar? É no sentido de praticar, de ter uma vida das boas obras, mas de que forma? Às vezes parece difícil de entender. João 17:3 diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo como aquele que tu enviaste. Irmãos, se Deus está dizendo para nós que a vida eterna é conhecê-lo, vai ficando muito fácil a gente entender agora por que Deus deu para nós a Bíblia, tantos profetas, irmãos. Veja, nos dias de Daniel, o povo de Israel tinha 3 profetas, que era Jeremias, Daniel e Ezequiel. Hoje nós temos todos os profetas da Bíblia aqui disponível para nós lermos os seus escritos. Se a vida eterna é conhecer a Deus, agora fica fácil a gente entender por que Ellen White escreveu mais de 100.000 páginas. Agora fica fácil a gente entender, irmãos, quais são as obras que Deus quer que a gente faça. João 6:28 e 29, o que vai dizer para nós? João 6:28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiai naquele que ele enviou. Irmãos, voltamos para a questão da fé. Deus quer que a gente o conheça para termos fé. Não vai adiantar a gente sair fazendo todas as obras se a gente não tiver certeza que a fé que está em nós é a fé de Jesus. Nós temos que pedir a Deus todos os dias, o conhecendo, pedindo que ele venha morar dentro de nós, irmãos. A aliança de Deus conosco é essa. Que Deus possa operar em nós aquilo que ficou do lado de fora no Sinai. Lá no Sinai, Deus chamou o povo para uma consagração de 3 dias, porque ele queria operar dentro do coração do povo. Mas ele não pôde, porque o povo não creu nas suas palavras. Lá em Êxodo 34:28, diz assim, ó, a parte em negrito: e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, quais eram as palavras da aliança? Como que Deus disse assim, ó, eu vou ser seu Deus e vocês vão ser meu povo? É a partir do momento que ele consegue escrever os mandamentos no nosso coração. É assim que nós vamos ser o povo de Deus. Não é só sendo batizado, irmão. Não é só tendo o nome no livro da igreja que nós somos povo de Deus. A partir do momento que ele consegue escrever dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque durante muitos anos nós respondemos a mesma coisa. Quando a gente faz o voto batismal, no dia do nosso batismo, a gente responde a mesma coisa que o povo respondeu lá em Êxodo 19. A gente diz: tudo que o Senhor disser faremos. E nós realmente acreditamos que Deus vai santificar a nossa vontade, que Deus vai santificar a nossa força e que Ele vai nos dar um poder sobrenatural para fazer. A gente acredita, mas Deus, na verdade, Ele está dizendo que Ele quer fazer em nós, que Ele quer operar em nós. Hebreus 8:10, 10:16 vai falar para nós o lugar onde Deus quer colocar a sua lei. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, e porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. É por isso que as tábuas não foram dadas a Abraão. Abraão creu na palavra, e Deus pôde colocar a palavra dentro do coração de Abraão. Por isso que foi imputado por justiça, por isso que Abraão ia andar com Deus e ser perfeito. Em algum momento ele resvalou, mas ele entendeu a proposta de Deus, que era colocar dentro dele aquilo que ele não tinha.
E Hebreus 10:16, Paulo confirma: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Então, assim, o caráter de Deus não pode estar ao nosso lado. A lei de Deus não pode estar fora de nós. É por esse motivo que Deus colocou a lei na pedra, porque ele não colocou dentro do coração. O povo não aceitou. O povo de Deus quis fazer a sua própria vontade. E Isaías fala para nós: resguarda a lei, sela a lei. Aonde? No coração dos meus discípulos. O lugar correto da lei é dentro do nosso coração. E a lei só vai vir dentro do nosso coração se Jesus habitar em nós. Essa é a única esperança da glória. Pode passar, irmão. Então, Deus surgiu lá no Sinai com uma apresentação extraordinária, irmãos, porque, na verdade, ele queria mostrar para o povo, viu como sou eu, que sou extraordinário, viram como força está em mim, viram como em mim que reside o poder, porque eles tinham que entender quem era Deus e quem eles eram. E o povo ali detectou que eles não estavam prontos para estar diante do consumidor. Essa, irmãos, é a mesma proposta para nós hoje. Nós estamos vivendo uns tempos, nós estamos dentro do lugar santíssimo com Deus, através de nossas orações. E Deus está fazendo a proposta para nós sermos seu povo e Ele ser o nosso Deus. Mas para Ele ser o nosso Deus para a eternidade, nós vamos habitar diante dEle. E o nosso Deus é fogo consumidor. E nosso pecado é material combustível. Então, enquanto nós estivermos na iniquidade, fazendo muitas obras, mas vivendo em iniquidade, nós não podemos habitar diante de Deus. E nós, enquanto nós não pudermos habitar diante de Deus, Cristo precisa continuar a intercessão no lugar santíssimo. Ele não vai poder parar de interceder e encerrar a intercessão. Ele precisa de pessoas que entendam que a lei precisa vir parar no lugar certo, que é dentro do nosso coração e na nossa mente, né? Então, olha só, esta lei não foi posta onde deveria estar. A lei do reino foi apresentada, mas contudo ficou fora do homem. Pode passar. Diz para nós em Ezequiel 36:26, né? Eu tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, aquelas placas dos mandamentos podem simbolizar o meu coração e o seu coração, que é coração de pedra, que só pode ser escrita a lei quando ele for trocado, quando ele for mudado, quando nós recebemos nova natureza. Mas também Salmo 18 também fala para nós que Cristo é a rocha da nossa salvação. Então, a lei também estava escrita sobre Cristo. Quando Cristo veio para esse mundo, quando ele andou entre as pessoas, ele era a própria lei viva. Era a forma de viver a lei. Por isso ele dizia assim, ó, o Pai que está em mim faz as obras. Lá em João capítulo 14, ele diz, o Pai que vive em mim faz as obras, mostrando para nós o exemplo de que não há como nós fazermos obras se Jesus não habitar em nós. Então, Cristo, ele tem a própria lei escrita em si, e é isso que ele quer fazer em nós, escrever em nós a sua lei, irmãos. Às vezes nós estamos fazendo, né, eu não estou aqui nessa manhã para colocar dúvida, irmãos, não é isso, mas é para que nós juntos possamos refletir. As obras que nós estamos fazendo, é as obras que Deus quer que a gente faça, da forma com que Ele quer fazer? Porque, veja, Deus nos dá para nós uma prova, né, digamos que é a prova dos 9, né, digamos assim. Ele nos apresenta, o irmão Emerson está com o microfone aberto, se puder fechar, por favor, da microfonia, né. Então, diz assim que Gálatas 5 mostra para nós o fruto do Espírito, onde apresenta para nós ali as características do fruto. Irmão, se nós temos hoje obras e nós temos o fruto, pode ter certeza que Jesus está liderando nós. É o Espírito Santo que está guiando nós em toda a obra. Mas se nós estivermos focando na obra e estivermos perdendo de vista o fruto, isso só vai ser gerado pelo Espírito Santo habitar em nós e desenvolver em nós Cristo em nós a esperança da glória. Se nós não temos esse fruto, não é Ele ainda liderando nas nossas obras. Nós ainda podemos estar dando a mesma resposta que o povo deu lá em Êxodo 19. Tudo que o Senhor disser, faremos. Nós vamos evangelizar, nós vamos dar o estudo bíblico, nós vamos fazer a reforma alimentar, nós vamos fazer o curso de naturopatia, nós vamos abrir ministério, nós. Mas e o fruto? Só que o fruto eu não posso avaliar na vida do outro. O fruto eu só posso avaliar na minha vida. É eu e Cristo avaliando o fruto. Então, veja, o fruto, ele nos é apresentado para mostrar que Jesus está gerando isso em nós, que o Espírito Santo está gerando isso em nós, né? Pode passar. A nova aliança ou aliança eterna versus a velha aliança. Então, veja, nós temos duas alianças aqui. Pode passar, Nayara. Aí, fala assim para nós, né, que uma aliança foi apresentada para nós estando no Sinai,
e outra aliança é mostrada, sendo gerada no Sião, no Monte Sião. Que tem a ver isso? Gálatas 4, 22 a 31 mostra para nós uma parábola, certo? Que, na verdade, está mostrando ali Sião e Sinai como montes totalmente opostos. Então, fala para nós que aquilo que foi feito no Monte Sião gerou para a morte, irmãos. A lei foi apresentada e não foi fonte de vida para eles, foi fonte de morte. Por quê? Porque como eles não entenderam a proposta de Deus da aliança, precisou ser colocado toda a lei cerimonial para o povo. Eles precisaram receber o evangelho através de tipos e símbolos, porque eles não entenderam o que Deus queria fazer. Então, foi apresentado para eles todas as leis das cerimônias, todas as formas ali dos animaizinhos serem mortos, né? Porque eles precisavam continuar olhando para o cordeiro. Eles tinham que ver que diariamente eles iriam pecar e não conseguiriam fazer. Qual que era o objetivo de Deus de dar a morte dos animais? Não era que fosse uma carnificina, mas é para que o povo, com tanta dó de tanto bicho inocente morrendo, simbolizando Jesus, que o povo olhasse para si e admitisse diante de Deus: nós não conseguimos. Nós não podemos. Nós sozinhos não fazemos. Então, Sinai, irmãos, que deveria ter sido uma bênção para eles, a lei sendo colocada no coração, gerou para a morte. Então, assim, ó, eles teriam agora que passar por todo o processo das cerimônias para compreender. E cada vez que era feito o sacrifício de manhã e de tarde, o Senhor estava dizendo com muito amor para eles: viu? Sozinho vocês não conseguem. Viu? A lei fora do coração vocês não conseguem cumprir. Então, com muito amor, Deus suportou 1.500 anos de sacrifícios, que foi estipulado ali pelo sistema de sacrifícios, para mostrar para o povo que sozinho eles não conseguem. Entendem? E nós, irmãos, aqui, toda vez que nós temos que pedir perdão, e é necessário, nós temos que pedir, irmãos, Deus está dizendo para nós: viu? Sozinhos vocês não conseguem. Nós não conseguimos. E aí, irmãos, esse monte, que era um monte de Sinai, representava Agar, que gerou pela vontade da carne, não foi pela promessa. E sabe, irmãos, aqui, ó, quando a aliança, ela é gerada de forma, na antiga aliança, como ela é chamada, né, que é representada por Agar, o que é que Abraão gerou com Agar? Gerou Ismael, que não era filho da promessa, que não era espiritual, que não veio de milagre. Né? Mas quando Deus apresenta para nós aqui em Gálatas 4, do 22 ao 31, ele apresenta o Monte Sião, aqui ele gera para a liberdade, porque ele é representado por Sara, que gerou pela promessa, que gerou pelo milagre. Deus realmente, de fato, esperou até que eles não pudessem ter filhos para mostrar que o que viria dele seria por milagre. E aqui não veio técnica humana. Aqui veio o poder de Deus, porque era o poder de Deus que deveria ser exaltado na vida de Abraão e na vida de Sara. Era o poder de Deus que deveria ser gerado, ser exaltado na vida de Isaac. Vocês podem ver que as esposas dos 3 patriarcas, as 3 eram estéreis. Os 3 tiveram que orar a Deus pedindo filhos, porque os filhos que vêm de Deus, irmãos, eles são gerados pelo Espírito Santo. Isso mostra para nós que o Espírito está envolvido em toda ação de milagre. Certo? E isso mostra assim, ó, Deus deu uma descendência a Abraão, deu a Isaac e deu a Jacó. E hoje nós, como povo de Deus, nós muitas vezes estamos tentando usar técnicas humanas. Nós temos que usar uma luz, nós temos que usar um gelo seco, agora nós temos que fazer uma programação à noite para os jovens, agora nós temos que fazer alguma coisa com fogos, agora nós temos que fazer alguma coisa com fogo, agora nós temos que trazer gente de fora para cantar. E isso tudo é o Monte Sinai que gera para a morte. Isso tudo são técnicas da Agar, que gerou Ismael. E os ismaelitas são inimigos do povo de Deus até hoje. Então, quando nós estamos na nova aliança, irmãos, nós acreditamos que é só Cristo gerando nova vida em mim. É só assim que eu posso transmitir para outro aquilo que é realmente nova vida. É só assim que eu vou evangelizar, é só assim que eu vou parar de doutrinar e vou passar a evangelizar. É mostrar Jesus no centro, porque quando Jesus está no centro, tudo faz sentido. As reformas de saúde faz sentido, a reforma da vida no campo faz sentido, a verdadeira educação vai fazer sentido. Quando Jesus é o centro, irmãos, toda reforma faz sentido, porque é a vida dele em mim. E Jesus, onde Jesus morava? Pense onde que Jesus morava. Ele morava nas colinas, então onde que eu vou morar? Eu vou morar fora da cidade.
O que Jesus comia? Ele comia do alimento mais simples, mesmo nos banquetes que ele ia, ele não comia de tudo que tinha, ele comia do alimento mais simples, que fazia bem a ele. Então, o que eu vou comer? Porque é ele em mim. Então, se é ele em mim, irmãos, ele vai gerar as mudanças em mim. Ele vai gerar. Não vai mais ser por força, não vai mais ser por choro, não vai mais ser aquela questão, eu não posso nem olhar, eu não posso nem ver. Não, irmãos, não. É nova vida, somos novas criaturas em Jesus Cristo. A aliança eterna, a nova aliança que gera para a vida, irmãos, ela realmente vai trazer, através de você, através de mim, pessoas que realmente vão aceitar o verdadeiro Salvador. Não vai trazer para dentro do povo de Deus os ismaelitas que vão ser inimigos, que vão perseguir aqueles que são verdadeiros servidores de Deus. E hoje nós vemos, irmãos, que a maior parte das pessoas hoje, infelizmente, que mesmo dentro da igreja, que estão perseguindo a verdade, eles foram gerados do Monte Sinai. É o eu faço, eu vou cumprir, eu sei, eu me formei, eu sou, entendeu, irmãos? Então, assim, é muito eu, o egoísmo faz parte da velha aliança. A nova aliança, irmãos, é toda feita em milagre, é Deus fazendo, é Deus operando. Sim, eu digo milagre, irmãos, não estou falando aqueles milagres que a gente espera, assim, de uma pessoa andar, uma pessoa ver, mas estou falando de milagres espirituais, daquilo que nós éramos cegos e agora vemos, aquilo que nós não conseguíamos andar e agora que Jesus em nós a gente consegue andar na obediência. Entende? Então, assim, nós temos que hoje analisar a nossa vida, se nós, hoje, adventistas, nós estamos recebendo o mesmo chamado que foi feito para Abraão, que foi feito para Isaac, para Jacó, que Moisés apresentou, que toda vez que era comemorada a Páscoa, quando o reino de Deus, quando o povo de Deus retornava para Deus após um momento de apostasia, anos de apostasia, sempre era celebrada a Páscoa. Vocês lembram disso? O Antigo Testamento todinho fala disso, que era celebrada a Páscoa. Por quê? Porque era o retorno à aliança. Sempre era o retorno à aliança. Mas a maior parte do povo de Deus, irmãos, não entendeu a aliança, porque ficava no eu posso e no eu faço. Então, nós estamos num momento tão solene que nós temos que decidir quem é que vai operar em nós, se é nós ou se é Jesus. Pode passar, Nayara. A gente já está indo para o fim, né? Então, aqui, olha o que a senhora White diz aqui, refletindo a Cristo, página 252. Nenhuma cerimônia exterior pode substituir a simples fé e renúncia completa do eu. Vocês estão vendo como a nossa batalha é contra o ego Golias? O nosso ego é do tamanho do Golias. E é só nós nos subjugando à vontade de Deus, lutando a peleja que é do Senhor, é que nós vamos conseguir derrubar esse gigante Golias. E aqui fala para nós, a lei requer justiça, vida justa, caráter perfeito, e isso não tem o homem para dar. Nós não temos isso para oferecer para Deus. Ainda que a gente se esforce, a gente não pode fazer isso. Se Cristo não habitar em nós, a obediência que nós temos não serve, irmãos. Porque a obediência que Deus quer, o que a lei de Deus requer de nós, é a obediência do primeiro suspiro até o último. E nisso ninguém tem para dar, só Jesus. É por isso que ele é o substituto, é por isso que ele tem que vir morar dentro de mim, porque aí quando ele mora dentro de mim, a obediência dele é oferecida para o Pai, e aí ele nos aceita no amado. Fora isso, não tem vida eterna, irmãos. Ou é Cristo em nós, a esperança da glória, ou é nada. Por isso Jesus disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. Porque o verdadeiro evangelismo é isso, é mostrar Cristo. É a vida de Cristo, é Cristo na cruz, é Cristo ressuscitando, é Cristo no santuário, é Cristo defendendo, é o Cristo julgando, é o Cristo voltando. E esse Cristo quer morar em nós. E assim nós vamos fazer parte da nova aliança e da aliança eterna, que é a mesma. Pode passar. Um mistério revelado. Irmãos, olha Apocalipse 10, 7, o que diz aqui para nós. Apocalipse 10, 7 diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas. Deus tem um segredo e ele quer revelar, e isso vai acontecer aqui nos dias da sétima trombeta. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus 11, 39 e 40. O que está sendo aguardado para essa geração que Deus quer levantar, a qual nós estamos sendo chamados, né? Hebreus 11, 39 e 40 diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aqui está falando a respeito dos heróis da fé que estão aguardando a manifestação da última geração, irmãos, que vai alcançar a promessa de Deus.
Aqueles que realmente vão ser circuncidados no coração. Aqueles que vão abrir mão da carne. Porque a circuncisão é isso, é abrir mão da carne, né? Então, isso é o que eles estão esperando. Isso é um segredo, mas Deus vai revelando aos profetas. 1 Coríntios 2, versos 9 e 10, a gente pode aplicar de uma outra forma. Eu sei que muitas pessoas entendem que esse verso está falando do céu, mas eu gosto de aplicar para essa situação aqui, ó. 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então tem coisas que Deus preparou e que não subiu à nossa mente humana. A primeira delas é que Cristo quer vir morar dentro de nós. É que Cristo quer fazer as obras em nós. E Paulo fala a respeito desse segredo, Paulo fala a respeito desse mistério que está lá em Colossenses 1, 26 e 27, que ele fala, é meu verso favorito, né? Que ele fala assim, que é Cristo em vós a esperança da glória. Quando o Espírito Santo me ensinou isso, que talvez não seja uma verdade nova para muitos, eu acredito que muitos de vocês já estudam isso já há algum tempo e já entendem isso, né? Eu fiquei muito emocionada porque quando eu imaginava Pedro andando sobre as águas, sabe? Eu imaginava nos achegando a Jesus com toda aquela turbulência, né? Com todas as dificuldades. Mas quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, ele não estava falando só de dificuldades, irmãos. Ele estava falando que ele ia operar por Pedro aquilo que Pedro não podia fazer. Se Pedro permanecesse cheio de Jesus, ele teria atravessado o mar inteiro. Mas Pedro olhou para si. Pedro olhou para os discípulos no barco. E Pedro olhou para a intempérie lá fora. E Pedro teve medo. Então, irmãos, o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando nós olhamos para nós, nós temos medo das coisas, nós temos medo das situações. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós podemos atravessar o mar. Por quê? Porque é Cristo em nós. Eu fiquei muito emocionada quando me veio isso na minha mente, sabe? E aqui, Hebreus 6, verso 6, Hebreus 10, verso 6 e 7 diz assim: um corpo me preparaste. Todos nós somos corpos preparados para Jesus habitar. Quando nós rejeitamos, outro espírito toma conta. Mas na verdade é que todos nós somos corpos preparados para Jesus habitar. E quando isso acontece na nossa vida e nós entendemos esse grande propósito, e é o propósito que Deus quer ter para uma geração chamada 144 mil, né? Ele vai dizer para nós aquilo que Adão disse para Eva: esta finalmente é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Então vai se tornar um com ele. Quando Deus mostra que o homem tem que deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher, é porque nada pode nos impedir de nos unir com ele. A igreja precisa estar unida com Cristo e com ninguém mais. Por isso que nós não podemos fazer aliança com outros povos. Por isso que nós não podemos participar de ecumenismo. É porque a nossa união é com Cristo, com ele só e com ninguém mais. E todos aqueles que estiverem em aliança com Cristo, aqueles que estiverem unidos a Cristo, serão um povo. Porque quando nós estivermos ligados verdadeiramente a ele, nós teremos a mente de Cristo e a fé de Cristo. Porque ele está em nós e a fé dele será a nossa. E as palavras dele serão as nossas. E aí nós seremos o povo de Deus. Olha que bênção isso. E Deus quer levantar pessoas que realmente vão entendendo e vão sendo constrangidas a fazer parte dessa promessa, né? Precisamos, se necessário for, deixar tudo para trás para nos unir a Cristo, para sermos uma só carne com ele, né? Por isso o Senhor diz assim que aquele que não deixar pai, mãe, filho, posses, não é digno de mim. É porque ele quer ter uma união íntima conosco mesmo, né? E não serão as técnicas e meios humanos que trarão Isaques para a casa de Deus. Os meios carnais, baseados no eu faço, trarão Ismaels para a casa de Deus. E os Ismaels serão muito mais. E esses perseguem os Isaques dentro do povo. Certo? Pode passar. Ah, sim. Encerrando o conflito. Desde o tabernáculo até o sacrifício de Cristo, 1500 anos de velha aliança. A lei na pedra, fora do coração. Tudo foi útil, irmãos. A lei, mesmo estando fora, foi bênção ser dada para eles, porque eles tinham noção do caráter de Deus. Eles só precisavam entender que o caráter tinha que estar neles, dentro deles. Mas foi bênção, certo?
O sistema de sacrifícios, as leis cerimoniais, foi bênçãos para eles, porque foi pregado o evangelho através de tipos e símbolos. Atrasou o processo, mas foi bênção para eles. Mas Jesus, ele veio nos mostrar como viver a aliança. Ele veio nos mostrar como é ser nova criatura, com a lei escrita nele mesmo, ele veio nos mostrar. Ele veio nos mostrar como é estar reconciliado com Deus, porque essa é a paz, é Deus operando em nós todas as obras. Ele veio nos mostrar como vencer as tentações através da palavra de Deus, o escudo da fé. Ele veio nos mostrar como avançar contra o território das trevas com a espada do Espírito, a palavra. Ele veio nos mostrar como estarmos de pé diante de Deus, com a palavra dentro de nosso coração. Isso é maravilhoso, né? E nós, a geração dos 6.000 anos, né? A geração do tempo do fim. Nós começamos com Moisés e vamos terminar com Moisés, irmãos. Face resplandecente. Por que a face de Moisés resplandecia? Era porque a lei de Deus foi escrita no coração de Moisés. Ele estava refletindo a glória, refletindo o caráter de Deus. E para nós a promessa é: servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lado para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, por toda a extensão da terra, será dada advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão os crentes. O grande conflito, 611, 612. Esta mensagem se encerrará com poder e força muito maiores do que o clamor da meia-noite. Servos de Deus, dotados do poder do alto, com o rosto iluminado e resplandecendo de santa consagração, saíram para proclamar a mensagem provinda do céu. Primeiros Escritos, página 278 e 279. Cristo em nós, a esperança da glória. Só assim a lei estará dentro de nós. Irmãos, essa é a aliança eterna. Isso é extraordinário. Vocês lembram que quando Moisés estava na presença de Deus, ele precisou depois usar um lenço para cobrir a face diante do povo? Aquele lenço representava a incredulidade do povo, irmãos. Mas aqui fala para nós que nós vamos estar com a face descoberta e resplandecendo de santa consagração. E agora sim vai fazer todo sentido para nós esses últimos versos, que vai falar assim para nós, em 1 Timóteo 3, verso 5. Que nós devemos fugir daqueles que têm aparência de piedade, mas negam o poder. Qual poder que é negado, irmãos? É o poder de sermos feitos filhos e filhas de Deus, através de Cristo morando dentro de nós. Deus não aceita e não aceitará aparência de piedade. Não aceitará. E aqui, 1 João 1, capítulo 1 e capítulo 2, fala para nós que Deus não quer que nós falemos que vencemos os pecados, certo? Deus não quer que a gente fale. E esses textos são tão usados para contrariar a questão de que Deus pode vencer em nós, né? Coloca os pecados como sendo mais poderosos do que a graça. E agora, para nós, vai fazer todo sentido, porque olha só, irmãos. Lembra do que aconteceu no Sinai? E eu vou ter que falar esses versos para vocês, porque na madrugada Deus me acordou com esses versos e eu vou ter que encerrar com esses versos, para que faça sentido de uma vez por todas em nossa vida. E aqui diz assim, 1 João, capítulo 1, verso 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 10. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Capítulo 2, verso 4. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Verso 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, muitas vezes, irmãos, quando nós falamos da vitória que Deus quer dar para nós, e a vitória é a promessa da aliança eterna. A vitória é a promessa final, é o ponto alto, é a conclusão, é a vitória. É Jesus totalmente entronizado no nosso coração, vivendo em nós. Muitas vezes as pessoas dizem assim, viu como nós não podemos dizer que nós não temos pecado? É claro que nós não podemos dizer, porque quanto mais perto de Jesus nós estivermos, mais pecadores nós vamos nos sentir. Mais pecadores vamos nos sentir. Mas o fato é que Deus está dizendo aqui que nós não podemos ficar tagarelando como o povo de Deus fez em Êxodo 19, prometendo coisas que não podemos fazer. E não podemos fazer sozinhos mesmo, irmãos. Agora, se Jesus
a semente verdadeira, o Espírito Santo, a semente verdadeira estiver no nosso coração, irmãos, o Espírito não peca e Jesus também não. E eles vão nos conduzir a essa condição, não de ficar sem pecado na carne, porque nós teremos carne pecaminosa até a glorificação, mas nós não teremos mais o desejo pelo pecado. É isso que o Espírito Santo quer desejar, é que nós desejemos, aliás. Para quê, irmãos? Para que o sangue do Cordeiro possa deixar de ser apresentado lá no céu. Porque Jesus fez o sacrifício por nós, ele era o nosso Cordeiro, mas o sangue dele continua sendo apresentado no céu cada vez que nós pecamos e pedimos perdão, e temos que começar a pedir perdão. Mas o que Deus mais deseja é poder encerrar a controvérsia, poder parar a intercessão e apresentar ao universo uma geração que realmente alcançou a vitória. Então, irmãos, todas essas mensagens estão mescladas. A mensagem da justiça pela fé, a mensagem do santuário, a mensagem do como, a mensagem da aliança eterna, todas elas fazem parte, são, digamos assim, peças de um lindo quebra-cabeça que Deus está montando para nós, para que nós possamos suplicar a Ele a fé, porque é grande demais tudo isso para nossa mente. Tudo isso é muito grande, irmãos. Tudo isso é muito grande e nós não merecemos essa honra, essa maravilha. Mas Deus quer que a gente realmente veja tudo isso como se a gente estivesse vendo o Sinai em chamas. Como se a gente estivesse ouvindo aquelas trombetas tocar e vendo aquela multidão de anjos descer e os pés do Senhor sobre o Monte Sinai tremendo. A gente quer que o Espírito Santo quer que a gente olhe para tudo isso e trema mesmo, e trema. Porque aí nós podemos nos ajoelhar e clamar ao Senhor por socorro, por misericórdia, e que seja Ele operando isso em nós, porque nós, de fato e de verdade, não podemos nada sem Ele. Então, que nós não sejamos laodiceanos, cheios de obras, mas com Jesus fora do coração batendo. Que nessa manhã o Senhor Jesus possa entrar no nosso coração e cear conosco. Amém. Cear Amém. e cear conosco. Amém? Eu Senhor convido Jesus. vocês, aqueles que Amém. puderem, nos ajoelhar e vamos orar nesse momento. Querido Deus, muito obrigado, Pai de amor, por aqui estarmos mais uma vez com vida e saúde nessa manhã, bem alimentados do maná celestial, Senhor, muito bem alimentados. Obrigado, Senhor, por esse encontro que tivemos contigo aqui. Obrigado, Pai, porque a tua palavra ela é verdadeira, Pai. E embora o Senhor queira que a gente acredite no Senhor todo o tempo sem duvidar, o Senhor nos dá todos os motivos e todas as razões para crermos, Senhor. Obrigado, Pai, pela riqueza de palavra, Pai, que o Senhor tem para nós desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Obrigado pelos escritos de Ellen White, Senhor, a qual manifestou-se o espírito da profecia na vida dela, Pai, para nos deixar essa riqueza. Obrigado pelos livros, Pai, sobre a justiça pela fé, que o Senhor também, Pai, iluminou os pastores Jones e Wagner a escreverem, Pai. E hoje, Pai, nós temos à disposição tanto material, Senhor, que eu até acredito que não dará tempo de lermos tudo antes que Jesus venha, Senhor. Mas te pedimos, Pai, que aquilo tudo, Pai, que o Senhor tem mostrado para nós, possa ser internalizado na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Ajuda-nos que não sejamos nós mais, Senhor. Ajuda-nos que seja o Senhor operando em nós todas as coisas, Pai. Que nós possamos nos prostrar diante de Ti, como a Tua serva Maria fez, e dizendo ao Senhor, cumpra-se em nós essa Tua palavra, Senhor. Cumpra-se em nós, Senhor. Nós não podemos nada, Senhor. Aquilo que Te agrada, nós não podemos fazer, não conseguimos fazer, porque o que Te agrada é a obediência de Jesus, o que Te agrada é a humildade, a mansidão de Jesus, o que Te agrada é a perseverança de Jesus. E nós precisamos que Jesus more dentro de nós para podermos viver assim, Senhor. E nós queremos subjugar todo o nosso eu, porque todo o nosso eu é trapo de imundícia, Senhor. Todo o nosso eu. Ajuda-nos a crer nessa palavra, Senhor. Que essa palavra seja viva e eficaz dentro de nós, Senhor. Que nós possamos, sim, estar preenchidos e revestidos do Espírito Santo, da justiça de Cristo. Que nós possamos aprender contigo como usar essas armas espirituais que o Senhor nos está dando. Que nós saibamos, Senhor, que sem o Senhor nada fazemos, mas com o Senhor nós tudo podemos, porque o Senhor promete, Senhor, que aquele que guardar os mandamentos, Pai, não com a força humana, mas pela fé, permitindo que Cristo opere as obras, o Senhor prometeu que vai fazer habitação e vai manifestar-se neles. Ajuda-nos a fazer parte destes, Pai. Todos os nossos patriarcas estão aguardando uma geração, Pai, que alcance a vitória em Cristo e por Cristo e com Cristo. E sabemos, Pai, que
que esse é o teu desejo também, pois o Senhor disse que o Senhor aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em seu povo. E nós queremos te pedir em nome de Jesus Cristo, Pai, que o caráter de Deus realmente seja construído, seja manifestado, seja comunicado a nós todo dia, Pai. Todo dia, Senhor, todo dia. Nós não podemos mais ficar sem o Senhor em nenhum momento, Senhor. E nos ajude a abandonar nossas convicções e o nosso orgulho de nós mesmos, e que, como Paulo disse, que para nós seja apenas o gloriar-se na cruz de Cristo. Abençoa todos os irmãos que aqui estão, que nós possamos compartilhar, Pai, a esperança das boas novas, e porque essa não é só uma boa nova, Senhor, essa é uma ótima nova para nós. É uma maravilhosa nova para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E continua conosco a nossa família. E te pedimos, Pai, que o Senhor cure o teu povo, Pai. Cura o teu povo, Pai, que está perdendo seus membros porque não entenderam o Evangelho. Cura teu povo, Senhor. Você está perdendo muitas vezes os filhos dentro da casa, Pai, porque ainda não experimentaram o Evangelho também. Eu peço-te em nome de Jesus que o Espírito de Elias esteja nos nossos lares, Pai. Que haja uma restauração completa, meu Deus, para que teu nome seja exaltado, Senhor. Porque a tua glória está envolvida em tudo isso, Pai. Nunca seremos nós, Pai, porque a história não é sobre nós, a história é sobre o Senhor. Ajuda-nos em tudo, Pai, que nós precisamos. Nós te pedimos todas essas bênçãos, Pai, não por nós, mas em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém.